A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu estou vindo aqui para deixar uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Nesse versículo entre Marcos, capítulo 1, capítulo 5, versículo 1 por diante, que diz assim: E chegaram à outra margem do mar, província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros. Homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedra. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Versículo 15. E foram ter com Jesus e viram endemoniado que tiveram a legião assentado, vestido e em perfeito juízo. E temeram. Nós sabemos que o ser humano, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E sempre Deus ele nos trata de forma honrosa, mesmo sem nós sermos merecedores. Se você for lembrar, Adão e Eva, sempre ele teve muito cuidado com Adão e Eva. A Bíblia também relata que Deus sempre à tarde ia lá e conversava com eles. Adão e Eva eram merecedor disso? Claro que não, mas Deus ele sempre teve muito cuidado com o ser humano. E o que eu acho interessante é que aquele homem vivia de forma oposta à qual Deus ele nos chamou para viver. A Bíblia relata que esse gadareno ele estava endemoniado, ou seja, demônios viviam atormentando ele. E a tormenta era tão grande que ele já estava fora de si, ou seja, ele não pensava como ser humano normal. O seu juízo não estava no lugar certo. Ele vivia totalmente louco e atormentado. Ele não tinha um pensamento sã. E podemos ver que a Bíblia também fala que ele vivia nos sepulcros, ou seja, no lugar de morte, como se fosse o cemitério. O sepulcro era onde as pessoas ficavam enterradas. E um homem com espírito imundo. A Bíblia fala que ele tinha espírito imundo, que ele era endemoniado. É interessante que também fala que as cadeias não podiam prender. O versículo 4 diz que ele foi preso muitas e muitas vezes. Talvez a família, talvez pessoas que estavam perto, tentou prender aquele homem, mas não teve jeito. Tentava prender, mas não tinha saída. E pode ver que as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas. Gente, os grilhões eram muito resistentes. Já pensou um ser humano normal fazer um grilhão e grilhões ficar como migalhas? Só demônios tinham capacidade de deixar um homem nessa situação, com tanta força, uma forma totalmente oposta para a qual Deus criou o ser humano. Isso é muito visível. Ele não possuía mais nada de si e vivia atormentado totalmente e possesso. E é interessante que Jesus ele se depara com aquela situação, com um homem, com aquele gadareno naquela situação a qual Deus não chamou ele para viver assim. Lembrando que Gadara era uma região que era muito propícia às pessoas serem oprimidas. Porque lembrando que lá não tinha pregações, não tinha pessoas que falavam sobre o evangelho. Não era como aqui no Brasil, né? Que vemos igrejas em todos os lugares. Lá na Gadara não tinha pessoas pregando o evangelho. Então as pessoas eram muito oprimidas pelo maligno. E podemos ver que o homem ele vivia daquela forma, mas Jesus foi ao seu encontro. A Bíblia relata que quando Jesus chegou lá, aquele homem endemoniado correu e foi adorar e disse: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, não nos perturbe, não nos atormente. Você vai ver que no versículo 7 diz: E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Interessante é que aqueles demônios viviam atormentando, deixando aquele homem louco, fora de si, sem juízo. E quando Jesus foi ao seu encontro, não quis ser atormentado. Que contradição. Pois é, quando Jesus vai ao encontro de alguém que está sem ele, algo muda e algo acontece. Foi o que aconteceu com aquele homem. Interessante que no versículo 9 fala também que Jesus ele pergunta àquele homem e diz: qual é o seu nome? Ou seja, os demônios responderam, porque aquele homem estava totalmente possesso.
e disse legião. Ele respondeu da forma sociopolítica e econômica da época, afirmando que era uma legião, nome dado às milícias romanas compostas de 5.000 a 6.000 homens. Ou seja, eram muitos e muitos e muitos demônios naquele homem, de 5 a 6.000, para vocês terem noção. Ou seja, só Jesus mesmo para entrar, libertar e mudar a história daquele homem. E foi isso que aconteceu. Jesus chegou e transformou. Quando Jesus vai ao encontro, perguntou a legião, mas nem a legião pode comigo. Aí foi lá e expulsou. E todos aqueles demônios disse: Jesus, deixa a gente ir para os porcos. Jesus permitiu, eles foram. E depois a Bíblia relata que vários homens tiveram raiva porque davam mais valor ao bem material do que realmente a alma daquele homem. Quando o dono dos porcos chegaram e falaram: o que é que aconteceu? Muito dinheiro aqui investido, os porcos mortos, que depois que os demônios entraram nos porcos, eles foram e ficaram afogados lá no mar. Aí o que aconteceu? Aqueles homens ficaram com raiva e falaram: tanto dinheiro investido, e olha o que aconteceu. Deram mais importância ao dinheiro do que à alma daquele homem. Mas Jesus nos mostrou que nada nesse mundo vale um preço de uma alma. Jesus não deu importância para os bens materiais, porque aquele homem tinha muito mais valor. É interessante que depois que aquele homem foi liberto, ele pede: Jesus, deixa eu ir com vocês, eu quero pregar com vocês. Jesus disse: não, você vai ficar em Gadara. E depois, quando você vai lendo os próximos versículos, fala que através daquele homem muitas e muitas pessoas se converteram. Porque quando Jesus chegou na mesma região, muitas pessoas foram ouvir Jesus pregar. Coisa muito diferente do que aconteceu nessa primeira vez que Jesus foi e se encontrou com esse endemoniado. Ou seja, de endemoniado, ele passou a ser um missionário. É interessante quando Deus entra na vida de alguém, que algo tem que acontecer e algo muda. Você pode até estar olhando e dizendo: mas Letícia, o tema do vídeo que você colocou é deixa Deus tomar a direção, né? Sobre direção. E você pode até olhar e dizer: mas Letícia, o que tem a ver? Porque eu acho interessante que quando Jesus entra na vida daquele homem, a vida dele muda. Jesus deu a direção correta a ele. E quantas pessoas não estão aí vivendo na direção errada, achando que para sua vida não tem mais sentido, não tem mais jeito. Aquele homem vivia sendo atormentado, até o físico dele era degradado porque ele se cortava com pedras. Aquele homem vivia nu, ele olhava para si. Ele não estava em perfeito juízo, mas quem olhava para ele dizia que ele não tinha mais jeito. Mas Jesus chegou e transformou. Talvez que você que esteja me assistindo, você olha para si e diz: para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais solução. Mas eu quero te dizer: deixa Deus te dar a direção. O salmista, no Salmo 25, verso 4, diz assim: mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Em outras traduções, fala, dizendo assim: Senhor, mostra-me com exatidão, porque eu quero andar na tua direção. Ou seja, olha, Senhor, seja muito exato, porque eu não quero sair da tua direção, porque é na direção tua, Senhor, que eu ando da forma correta. É essa palavra que eu quero deixar para você. Deixa Deus ele tomar a direção da sua vida. A Bíblia fala que aquele homem vivia nos sepulcros, mas a região que ele morava, que ele estava, era deserto. Interessante que um homem sem Deus, quando passa por um deserto, vive atormentado, porque não acha que não tem saída para ele. Mas o homem com Deus, no deserto, é a época que ele mais aprende. Como não lembrar de Agar e Ismael, que estavam no deserto, mas tiveram ensinamentos valiosos. O povo indo para a terra prometida, para a nova, né? Para o caminho também para a terra prometida. Quando estavam no deserto, também aprenderam com Deus. Lembre-se que com Deus, uma situação difícil fica muito pior do que está. Você não tem paz, como aquele homem não tinha paz, porque ele vivia sem Deus. Mas com Deus, até no deserto, você tem paz, porque Ele te dá a direção correta. Se você que está me assistindo acha que para a sua vida não tem direção, não tem saída, não tem jeito, lembre-se, deixa Deus te dar a direção, porque Ele vai te guiar e a sua vida vai ser transformada. Que Deus te abençoe. Então, deixa Deus te dar a direção. Não há nada que Ele não possa fazer. Tenha fé e acalme o seu coração. No tempo dele tudo vai acontecer. Deixa Deus te dar a
te ensinando a